Boa tarde. Essa é a live Economia na Quarentena. É uma série de entrevistas ao vivo aqui do Estadão, em que a gente fala com empresários sobre as consequências para a economia da pandemia de coronavírus. Ontem a gente teve um problema técnico, a gente estava aqui com o Horácio Laffer Piva, que é acionista da Klabin, mas a gente teve um problema técnico, a live caiu e a gente não conseguiu retomar. Então, em respeito a vocês, leitores, a gente vai fazer a entrevista de novo. A gente queria agradecer muito ao Horácio por estar aqui com a gente novamente e estamos esperando que agora vai estar tudo certo. Então, primeiro de tudo, esqueci de apresentar. A Mônica Caramujo está comigo aqui, como sempre, e então a gente espera que dê tudo certo hoje. Então, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Boa tarde, Piva, tudo bem? Obrigada pelo seu tempo e pela entrevista. Eu queria começar perguntando sobre como a pandemia afeta os negócios da Klabin. A empresa, de certa forma, é privilegiada por ser exportadora, não? Sim, em primeiro lugar, deixo dar uma boa tarde para vocês, para todos os ouvintes, agradecer. É engraçado, ontem tivemos aí essa situação diferente aí de interromper a entrevista no meio do caminho. Vários amigos meus que estavam assistindo acharam que o problema era no equipamento deles, ficaram lá apertando o botão, tentando acertar e depois falaram comigo. Mas vamos lá, vamos em frente. Muito obrigado pela oportunidade, muito honrado aí. Olha, enfim, de fato, a Klabin tem uma situação mais privilegiada, algumas outras também, enfim, alguns setores são melhores, outros são piores, mas a Klabin, por ser uma empresa exportadora, por ser uma empresa que, na verdade, trabalha com um mix de produtos que tem muita demanda, inclusive em épocas como essa, na medida em que faz celulose para papel fluff, celulose para guardanapos de papel, para, enfim, em função dessa questão, e de também fabricar com caixas de papelão modulado, que, afinal de contas, tem aí um crescimento, ou pelo menos um movimento razoável em função de e-commerce, isso tudo, de alguma maneira, acabou mantendo a nossa atividade. Agora, a Klabin, como outras empresas também, tem trabalhado numa série de medidas que têm sido a função das melhores práticas que o mundo inteiro está fazendo. Nós criamos logo de cara um comitê de crise, criamos aí uma área, demos um grande reforço na nossa área de comunicação, principalmente para conversar, obviamente, com o nosso público interno, com os nossos stakeholders, né, os nossos acionistas, os nossos fornecedores, os nossos clientes, e aí entraram com aquelas medidas típicas para a fábrica e para as empresas, né? Medida de temperatura antes da entrada, demarcação de distância de segurança, enfim, uso de máscaras, álcool gel, interrupção do trabalho por aviso de higiene, escalonamento, suporte psicológico, médicos residentes, até túneis de ozônio. Nós colocamos as medidas, digamos assim, de caráter mais ativo, né? Se dá para você ajudar com capital de giro, clientes fornecedores, uma série de revisão de políticas, de viagens, de licenças, de planos de assistência, revisão de despesas, adequação à lei trabalhista, avaliação dos benefícios temporários, planos de contingência, atendimento a demandas da sociedade, inclusive com doações. Quer dizer, basicamente, o que eu vejo todas as empresas fazendo, Mônica, é revendo o seu modelo de trabalho e a sua cultura organizacional, principalmente para esse momento de vírus, mas também para um segundo momento que vai ser o da volta. Horácio, uma coisa, a gente está vendo aí um desalinhamento entre o governo federal e parte dos governadores em relação ao fim do isolamento. Eu queria entender como que você avalia essa questão, como que você está vendo, às vezes, até conflitos entre os diferentes entes federativos aí. Fernando, eu vejo com preocupação, obviamente. A minha preocupação tem uma dimensão maior do que apenas a dimensão, digamos assim, organizacional, enfim, tática, né? Eu tenho uma preocupação, inclusive, do ponto de vista de conceito, de modelo, da exata compreensão de que, no caso, o governo federal tem. Quer dizer, eu acho que Brasília desconhece a gravidade dessa crise. Quando eu olho as propostas atabalhoadas, todo dia uma surpresa, a questão do Ministério da Saúde, das intrigas palacianas, essa interferência desses últimos dias nos dados, né? Enfim, eu obviamente fico muito tenso.
Agora, eu tendo a achar que os governadores têm tido, via de regra, um comportamento melhor do que o governo federal. Os governadores, de alguma maneira, se cercaram mais de técnicos. Você pode ter uma crítica aqui, você pode ter uma crítica ali, olha aqui a discussão que teve em São Paulo recentemente com a questão da reabertura, mas a verdade é que eles estiveram muito mais embasados em dados em técnicos. Eu acho que cada região tem a sua necessidade, não é? Mas, basicamente, quer dizer, enquanto você não puder falar de leitos em UTI à disposição, melhores dados com relação à imunização, testes e máscaras à vontade, nós vamos, obviamente, fazer o que aconteceu agora nos jornais de hoje. Quer dizer, o interior abriu e está novamente reforçando a sua quarentena em alguns lugares. Então, assim, eu não gostaria de ver este conflito acontecendo, mas dada a falta de liderança que nós temos nesse momento, dada, enfim, digamos assim, essa quase negação do presidente e o seu núcleo duro, que são, na verdade, uma simbiose que vive uma situação de negação, né? Eu acho que acaba sendo natural que haja esse conflito. É o ideal, mas está longe de ser o ideal. Em todos os lugares onde a coisa foi mais tranquila, aconteceu exatamente porque você tinha uma coalizão, uma união que aqui nós não estamos tendo. Então, eu vejo esses embates como inevitáveis. Esse desalinhamento que nós vemos aí entre o governo federal e parte dos governadores também existe entre os empresários? Como que os empresários estão discutindo esse assunto? Tem uma ala que é mais próxima ao governo, outra mais crítica. Como que o senhor vê a voz dos empresários nessa pandemia? Mônica, deixa eu te dizer uma coisa com relação a essa crise toda. Eu acho que nós estamos percebendo uma sociedade muito mais viva, uma democracia muito mais frágil e uma nação mais pobre, dividida e confusa. Exceto, de uma maneira geral, na questão da solidariedade, no fato de que as iniquidades do Brasil ficaram muito claras nesse momento, não só pela questão dos números de pessoas cadastradas, mas também pelo fato de que a pobreza, não é? A pobreza social na qual a riqueza do Brasil está cercada, mostrou muito claramente a importância da solidariedade e a importância de nós fazermos alguma coisa para de fato enfrentarmos esse déficit. Então, eu acho assim, do ponto de vista da união dos empresários com relação a ajudar o país, eu vi uma linguagem relativamente comum. Mas do ponto de vista da expectativa com relação ao enfrentamento, há sim posições diferentes. Primeiro, há posições diferentes por demandas setoriais diferentes. Há setores que estão sofrendo muito mais e outros que estão sofrendo muito menos. Então, é natural que você, por exemplo, encontre o pessoal de turismo, aviação, restaurantes, mais preocupado, com um sentido de urgência muito maior. Tem outros segmentos que estão indo melhor ou estão conseguindo operar um pouco e acabam colocando mais a sua energia no tema da quarentena, considerando com razão que não adianta nada você voltar e depois ter uma recidiva muito maior. Né? No fundo, nós todos sabemos muito pouco a respeito do que está acontecendo. Eu sempre gosto de lembrar Guimarães Rosa, que diz o seguinte: olha, eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Ainda muito mais desconfianças do que certeza. Agora, há também um núcleo pequeno, na minha opinião, que criou essa relação com Brasília, com o Executivo Federal, mais forte, mas que eu não acho que tenha dimensão quantitativa para representar o empresário de uma maneira geral. O empresariado de uma maneira geral, mais ou menos tenso, tem uma visão muito parecida com relação à questão da crise do coronavírus. Esse pessoal, digamos assim, do núcleo mais duro, mais perto do presidente, tem uma visão parecida com a do presidente. Infelizmente, que na minha opinião é uma visão errada. Na minha, me parece, 70% da população do Brasil.
Faz alguns meses, ainda antes da pandemia do coronavírus, o senhor escreveu um artigo, foi coautor de um artigo chamado Morte Anunciada, falando da Fiesp e das associações de empresários de uma maneira geral. A gente viu vários membros dessas associações indo até o presidente Bolsonaro, tendo uma reunião com ele, depois atravessando a Praça dos Três Poderes, e falando com o STF também, um movimento muito pró-abertura. Eu queria entender como que o senhor vê a representatividade das entidades empresariais nesse momento. Quer dizer, ela perdeu representatividade? Fernando, essa é uma questão que daria aqui 3 entrevistas, né, provavelmente, mas é o seguinte, para tentar ser bem sintético, esse artigo que eu, o Pedro Passos, que é co-presidente da Natura, e o Pedro Gonçalves, que é presidente do Ultra, escrevemos, foi exatamente para tentar mostrar essa distância e um pouco dessa coisa que nós temos no Brasil, que é muito complicada, que é, digamos assim, essa confusão que existe muitas vezes na relação entre a política e a representação. Não é? Muitas vezes o representante empresarial acaba, de alguma maneira, seja pelo seu desejo de participar na política, seja por outros, misturando as coisas, o que diminui a sua capacidade de representação, porque, obviamente, o próprio representado começa a desconfiar das razões por trás de tudo aquilo. E na nossa proposta aí, não era simplesmente fazer a crítica, mas era principalmente fazer uma provocação para que toda essa questão da governança da representatividade mudasse em função de um mundo que está mudando com muita rapidez também. Não é? Então, eu acho assim, que essas instâncias de representação representam, na verdade, interesses específicos, setores específicos. No caso das entidades de dimensão regional, aquelas pessoas que, porventura, participem daquele núcleo, mas tão longe de fazer a representação do setor como um todo. O setor mudou, as empresas mudaram. Quer dizer, a começar pela indústria. Eu continuo convencido de que a indústria é um dos segmentos mais representativos, importantes. No Brasil perdeu muito espaço, nós podemos falar um pouco disso. Agora, o que é a indústria? A indústria hoje precisa ser entendida dentro do caráter da indústria estendida, da indústria ampliada, da indústria que vai desde do marketing ao pós-vendas. Como é que eu posso pensar em indústria sem serviços? Quer dizer, nós lá na Klabin oferecemos uma série de serviços para quem vai comprar a nossa caixa, por exemplo, e a Natura tem todas as suas representantes, e assim vai, não é? Então, esse conceito de indústria ampliado demanda um outro tipo de representação, um outro tipo de discussão a respeito do que é que a gente quer para este setor no Brasil. E eu acho que as entidades de representação ainda não se aperceberam disso. O presidente fez, né, participou de uma live recente aí com o pessoal da Fiesp, né? Você acha que esses representantes da indústria aí da Fiesp representam exatamente o Brasil que a gente quer ver aqui, todos os interesses aí de sanitários e mesmo de retomada do crescimento econômico? Mônica, deixa eu te falar, quer dizer, as pessoas que participaram dessa live como presidente, na verdade, não é que elas são necessariamente pessoas que participam da Fiesp. O presidente da Fiesp criou um grupo e fez um convite para um grupo que eu não me lembro de quantos, 20 ou 40 pessoas, qualquer coisa assim, que eram presidentes de empresas, presidentes de multinacionais, e que de alguma forma se aglutinaram ali para criar essa relação com o presidente, na medida em que o presidente da Fiesp tem essa relação, até porque está trabalhando junto com o presidente da República, tem, enfim, interesses políticos parecidos. Então, o que aconteceu é que essas pessoas que ali estavam não foram demandadas por todos os outros industriais como seu representante. Eles estavam ali falando, tendo uma conversa com o presidente. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, eu diria que a indústria, de uma maneira geral, ela tem uma clareza com relação àquilo que ela precisa.
ela tem, na verdade, 4 ou 5 pilares. Quer dizer, tem um pilar que é um programa de superação dessa crise atual, que tem muito a ver, inclusive, com uma trajetória favorável de contas públicas, tomando muito cuidado para não aumentar em excesso nosso déficit estrutural, porque, como dizia o conselheiro Cássio, as consequências vêm depois. É elevar a produtividade e um segundo pilar, principalmente destaque da reforma tributária. Eu acho que isso todo mundo quer, mas nós também queremos um reforço do mercado de capitais, nós queremos reduzir a insegurança jurídica, nós queremos um incentivo aos segmentos de infraestrutura, que são grandes demandadores de mão de obra e de atração de capital externo, e nós queremos, o que muitas vezes as entidades não querem, uma agenda de inserção competitiva da economia brasileira no mundo. Quer dizer, nós achamos que nós temos que abrir a maior quantidade de frentes possíveis de negociação de acordos comerciais, mas nós também precisamos reduzir as barreiras internas dos fluxos de comércio. Ou seja, nós estamos falando em mais abertura, nós estamos falando em diminuir as nossas fronteiras e invadir a praia dos gringos. Depois tem uma política de redução do custo do Brasil e tem, obviamente, como último pilar, a construção de um futuro em cima de medidas aí temporárias de apoio, principalmente a questão da incorporação da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a agenda maior, um plano de Brasil para o industrial, eu acho que ele é, digamos assim, mais completo e mais sofisticado do que aquele que hoje em dia são feitos pelas entidades representativas. Eu não estou fazendo aqui críticas também, porque essas entidades também são demandadas pelos seus associados, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mais do que você apenas fazer uma defesa setorial, você de fato agora precisa pensar no Brasil numa dimensão muito maior. Uma coisa, teve baixas do governo. Primeiro, a gente teve 2 ministros da Saúde, a gente teve o ministro Sérgio Moro também saindo. Agora, no domingo, a gente teve o empresário Carlos Wizard entrando para assumir um cargo no Ministério da Saúde, depois desistindo. A gente está num barco sem comandante. Como que você vê o direcionamento do Brasil nesse momento? Eu acho que nós estamos sim num momento muito complicado, exatamente porque esse aqui é um regime presidencialista, não parlamentarista. Já se tentou em parlamentarismo branco e tal, não funciona. Nós temos um presidente que tem a caneta, que é o chefe do executivo. Se ele não tiver uma visão de país que nos oriente todos para um lado só, obviamente que a bagunça está feita. As pessoas discutem a respeito da importância de reestruturar a política, eu também acho que precisa, da qualidade do discurso, que é retomar, inclusive assim, para resumir tudo numa palavra, que é retomar um pouco o tema da ética, né? A gente precisa parar um pouco com platitudes e ver como é que a gente busca nesse Brasil mais equidade. Quando o executivo deixa as coisas um pouco ao Deus dará, eu sempre me lembro dos filmes dos irmãos Coen, né? Fargo, começa um probleminha pequenininho, obviamente que vai crescendo, enquanto você não resolve, enquanto você não enfrenta essa questão da informalidade estrutural, tudo isso, você vai criando vazios econômicos, você vai criando tensões sociais, as nossas reservas estão aí sendo queimadas e você vive hoje uma situação de muito ódio, muita precarização, muita polarização e muito empobrecimento, inclusive, do país. Então, assim, o que eu acho é que falta uma liderança, falta alguém que diga o seguinte: vamos organizar esse negócio, vamos planejar, vamos ver onde que nós queremos sair, como nós queremos sair, com quem nós queremos sair, não é? Quando nós queremos sair, na medida do possível, e alinhar todas essas forças, que são os empresários, que são os políticos, que são, enfim, e alinhar para um lado só. Nós não estamos tendo isso, Fernando, você me desculpa, quer dizer, há uma inexistência de um debate público, e acho que isso é o que corrói, de certa maneira, a sociedade. É isso que faz com que muitas vezes a política pública esteja sendo mal feita. Então, sim,
A gente vê os absurdos, quer dizer, auxílios emergenciais para quem não precisa. Como é que você pode ter um sistema permitindo uma coisa dessa? Onde é que estão as medidas mais sólidas? Onde é que está a eficiência? Nós falamos agora bem dos governadores, mas onde é que está também o apoio dos governadores nas contas públicas? Então, assim, o que eu vejo, um certo. Acho que na questão do Covid eles estão bem, mas acho que tem um conjunto de medidas dos governos estaduais, federais, municipais, muitas vezes, que estão descompassadas. Quem poderia unir o país? O presidente da República, o núcleo ali do presidente da República. Não adianta tentar deixar isso só na mão da sociedade, porque os instrumentos lá estão. No dia, a reunião ministerial do dia 22 jogou luz para a fala do ministro Salles sobre como passar a boiada e aprovar regulamentação por baixo dos panos. Sendo a Klabin uma empresa que trabalha com florestas, como que o senhor vê esse tipo de declaração? Ela pode manchar mais ainda a imagem dos produtos brasileiros no exterior? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos aí uma... veja só, quer dizer, não estou aqui fazendo... eu até li, obviamente, as declarações, e há questões ali que podem ter uma interpretação, pode ter tido uma interpretação diferente dentro do contexto. O ministro, em algum momento, ali tentou falar dos obstáculos burocráticos, né, e dos tempos que as coisas levam aqui no Brasil para serem resolvidas, e ele tem alguma razão, um país que queira atrair investimento. Agora, o tema da sustentabilidade é um tema muito sensível, é um tema onde você precisa ter muita consistência no conteúdo e na forma como você coloca. Não é? Quer dizer, a Amazônia é nossa, mas é um patrimônio extraordinário, inclusive do ponto de vista, inclusive, de futuro aproveitamento melhor pelo próprio Brasil, através da sua biodiversidade. Né? Então, eu acho que quando o ministro coloca a coisa daquela maneira, sabendo que a discussão hoje no Brasil, no mundo, ao contrário, a discussão no mundo é uma discussão muito sensível, e é uma discussão que veio para ficar, Mônica. Questões como tecnologia e como sustentabilidade vão fazer parte da agenda do empresariado e da sociedade mundial de uma maneira, assim, para mim, na minha visão, dramática a partir de agora. De uma maneira muito transversal, inclusive, que atinja a todos. Quando o ministro coloca dessa forma, é impossível que ele não receba enormes críticas e é possível que ele não crie, inclusive, incômodo por parte dos investidores. Aquelas empresas que estão procurando investimentos em empresas que têm compromisso social, obviamente vão pensar duas vezes. E vão ser muitas vezes pressionadas pelos seus investidores que estão ali por exemplo, na sociedade americana, a não investirem no Brasil. Nós vimos movimentos disso, pessoas que iam ao supermercado e falam: quem é que produziu esse produto? Esse produto é feito através de material reciclado, sem mão de obra escrava, senão eu não compro. A marca até perde um pouco da importância ou ganha a depender do compromisso social que você a ela agrega. Então, assim, é perigoso. Pois é, e assim, e essa declaração provocou, né, um racha em uma das entidades mais tradicionais do Brasil, que é a Sociedade Rural Brasileira. Na semana passada, a ABAG, também outra entidade do agronegócio importante, que fez sérias críticas a essa fala do ministro. Assim, como que o senhor vê isso? Assim, você acha que o Brasil está dividido? Não só a área rural, o agronegócio, como a indústria como um todo estaria dividida? Eu acho que na agroindústria, principalmente, você tem claramente digamos assim, um contingente de pessoas mais conservadoras, e que você vê discutindo, às vezes, questões como, por exemplo, porte de armas e tudo mais, de uma maneira muito mais ferrenha. Uma agroindústria muito moderna, que está absolutamente conectada com as demandas do mundo e, portanto, ainda mais esse setor, que é um setor onde o Brasil tem vantagens comparativas e competitivas espetaculares, e que, obviamente, leva isso muito em consideração. Então, acho que sim, eu acho que a divisão na indústria, na minha opinião, menos. Na indústria,
você tem pessoas pedindo para tomar muito cuidado com a abertura comercial, você tem pessoas pedindo para voltar logo ao trabalho, mas, digamos, fora isso, digamos assim, há muito mais consenso do que dissenso. Na agroindústria, eu vejo mais problemas, a depender do porte, a depender do sujeito ser exportador ou vender para o mercado interno, eu vejo posições diferentes e acho que a ABAG, eu acho que a sociedade rural, seus líderes, estão com uma batata quente na mão para ser resolvido, sim, que é de buscar um discurso comum com aquele pessoal. Agora, não é só isso, quer dizer, você tem outros problemas também. China, por exemplo, quer dizer, onde nós tivemos aí uma série de declarações também muito delicadas com este parceiro que é absolutamente fundamental, não é? Entender melhor a geopolítica do mundo, quer dizer, até onde essa relação dos Estados Unidos com a China de alguma maneira pode afetar o Brasil, não é? Até onde essa Covid vai criar medidas mais xenófobas, mais protecionistas, e até onde isso pode ser um problema para o Brasil, e até onde, portanto, o Brasil precisa tomar cuidado com aquilo que fala e com as alianças que faz. Fazer alianças com um país ou com outro país, defender um dirigente, como aconteceu na Venezuela, um dirigente político e não o outro, quer dizer, tomar esse tipo de atitude, de posição, não me parece a coisa mais inteligente de ser feita na dimensão das nossas relações internacionais, inclusive do ponto de vista histórico. Então, assim, esse é o momento de tomar cuidado com aquilo que a gente diz. E não é só por uma questão de ser politicamente correto, mas é porque o mundo está em transformação e nós precisamos entender exatamente com o que é que nós estamos lidando. Horácio, a gente vive uma crise política que a gente tem brigas dentro do governo federal com os estaduais, do governo com o guru Olavo Carvalho, ministros que saem fazendo acusações, e de repente a pandemia virou um assunto secundário. A gente viu que a gente estava aí prevendo uma queda de 5% na economia, que agora já passou para 8%. Quer dizer, a gente está transformando um problema ruim, péssimo, num ainda pior? Eu acho que sim, eu acho que nós corremos grande risco, Fernando, de sair de uma crise para uma depressão. Eu sempre digo o seguinte, essa nossa crise ela é uma questão muito mais, tem uma dimensão muito mais profunda do que a gente muitas vezes está olhando. É por isso que eu digo que às vezes Brasília desconhece a gravidade da crise. Né? Eu tenho tomado um pouco de cuidado, estou naquela linha do Ariano Suassuna, que diz que tem que viver um realismo esperançoso. A gente tem uma crise sanitária, não é? Nós temos uma crise econômica. Nosso déficit pode atingir 100% do PIB esse ano. Tudo bem que a taxa de juros pode cair e tal, mas é um grande problema. Nós temos uma crise política, não é? Na medida em que estamos vendo aí como é que até o próprio Congresso muitas vezes vem com algumas propostas jabuti aí, oportunistas, querendo transformar o provisório em definitivo. Nós temos eu sempre digo isso, quer dizer, uma presidência de coalizão que está indo para se transformar numa presidência de colisão, né? Nós temos Centrão aí agora, nós temos uma crise social, um risco de desemprego altíssimo, de precarização nas relações do trabalho. Nós temos uma crise emocional, porque os efeitos psicológicos vão vir com muita força. E nós temos, então, quer dizer, a gente tem uma crise que é muito severa, que é muito longa, muitas empresas, muitos empregos não vão sobreviver. Não tenha dúvida, o Brasil não vai ser o mesmo. Nós vamos viver uma situação de empobrecimento. Vai ter que, por isso que eu disse no início, nós vamos ter que repensar a volta ao crescimento com mais igualdade de oportunidade, com mais ênfase na perspectiva de acesso para os cidadãos. É capaz, inclusive, dessa crise ser uma oportunidade civilizatória. Mas, nesse momento, nós estamos lidando mal com isso, porque, ao invés de criar este grande arco de coalizão e uma direção, nós estamos deixando tudo escapar pelo vão dos dedos. Então, é impressionante como você olha para os ministérios, com algumas exceções, e fica impressionado
com os vai e voltas e com a falta de articulação e com a falta de diálogo com outros ministérios e com o risco que isso está criando para nós todos. E a impressão que tem é exatamente essa que você coloca. O fato de que, na verdade, nós somos aqui uma carruagem desgovernada que, obviamente, acaba nos levando para o pior caminho. Ou seja, o Brasil poderia sair dessa crise, ia sair mais pobre, mas de alguma maneira mais fortalecido do ponto de vista da sua coesão social, e ele vai sair mais fragilizado. Executivo briga com o judiciário briga com o legislativo briga com a sociedade. É uma coisa impressionante, e é uma pena, porque a essência da resposta está na mobilização da sociedade, mas até a sociedade está dividida nesse momento, exatamente por causa dessa confusão. Então você fica aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. Precisa dar um basta. Bom, estamos chegando na fase final agora da nossa live. Tem alguma mensagem? Fica uma lição da crise, Piva, que você possa deixar para nós aqui? Ou a gente não está aprendendo o que deveria estar aprendendo? Não está aprendendo? É. Olha, eu acho o seguinte, Mônica, eu acho que eu tenho uma segurança de que o caminho que nós seguimos até aqui não é um bom caminho. Por outro lado, a Covid é uma grande lição. Não é? Eu, se falar você tem certeza a respeito do caminho, eu não tenho ainda certeza, mas eu tenho segurança de que se o Brasil quisesse trabalhar junto, eles certamente procurariam um rumo mais certo. Hoje em dia, nós temos ainda muita desconfiança nas nossas mãos, mas eu realmente acredito que há muitos diagnósticos, há muito bons diagnósticos, há boa solidariedade da sociedade, e o Brasil é um país extraordinário, um país sem conflitos hegemônicos, sem pretensões hegemônicas, sem problemas de fronteira, com uma demanda reprimida, com uma mão de obra que lida muito bem com a diversidade, com uma história já de sucesso, porque deixou de ser uma grande fazenda na década de 20 e 30 para se tornar uma potência industrial na década de 80, 90, depois entrou nas décadas perdidas e desperdiçadas. Ou seja, dá para fazer. O problema do Brasil é que o Brasil talvez não saiba exatamente o que ele quer ser quando ele crescer. Nós somos uma democracia jovem e temos um enorme dificuldade de discutir melhor. A lição que eu tenho é o seguinte: ou nós criamos um sistema de esforços cooperativos com uma liderança clara do presidente, sem esse saco de preconceitos que se tem, ou nós vamos nos dar muito mal. Então, quer dizer, está difícil se dar bem? Não está difícil, vai levar um tempo e tal. Mas a gente precisa sair dessa situação onde nós estamos, onde o risco de estar mal é maior do que a possibilidade de estar bem. Bom, então fica o recado. E valeu a pena a gente tentar novamente fazer essa live, que agora chegou ao final. Eu agradeço muito a presença do Horácio Laffer Piva, agradeço muito a Mônica Escaramuzo, minha colega aqui, de todos os episódios, e a gente volta na semana que vem com mais uma live na quarentena. Muito obrigado. Muito obrigada, Piva. Obrigado. Obrigada. Mônica, Fernando, obrigado a vocês. Até breve.